Olá, estamos iniciando mais um Palavra do Dia, iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje, concluindo uma série muito especial, que é o Somentes da Reforma, Solas da Reforma. Nós vimos ao longo dessas últimas semanas os solas da Reforma. Começamos ouvindo acerca do somente as Escrituras, depois somente Cristo, depois somente a graça, depois somente a fé. E hoje nós concluímos essa série falando sobre o só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Deus, somente a Deus devemos glorificar. O que significa isso? É importante dizer que quando se fala em glória de Deus, estamos falando nas manifestações dos atributos internos de Deus. E quando falamos somente a Deus a glória, significa que somente a Ele devemos glorificar, devemos servir, devemos viver para Ele. Glorificar a Deus é viver para Ele, é viver adorando ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que somente a Ele devemos glorificar, somente Ele deve receber toda a glória. Quando nós lemos, por exemplo, lá no início de Êxodo 20, no início dos 10 mandamentos, nós lemos Deus instruindo o seu povo através de Moisés, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E Deus deixa claro que não devemos adorar nada nem ninguém a não ser a Ele. Ou seja, nele deve estar a nossa alegria, a nossa segurança, para Ele nós devemos viver. É interessante também lembrarmos do que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10:31, quando ele diz: quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser para a glória de Deus, o nosso viver deve glorificar a Deus. Então não podemos mais viver com uma lista de coisas do tipo: isso é certo, isso é errado. Na verdade, tudo o que fazemos, devemos fazer não somente aquilo que a Bíblia nos instrui fazer, ou deixando de fazer aquilo que a Bíblia diz que é pecado, mas devemos fazer o que fazemos para a glória de Deus, com a motivação correta. Há coisas que são corretas, mas que é possível fazermos com a motivação errada. É por isso que devemos entender o que é viver para a glória de Deus. Devemos fazer aquilo que é correto com a motivação correta. Então, ao invés de furtar, eu devo trabalhar. Mas eu devo trabalhar para a glória de Deus. Eu devo fazer do meu trabalho um meio de glorificar a Deus. Não devo trabalhar simplesmente por causa do dinheiro, ainda que seja um meio que Deus estabeleceu para o meu sustento. O trabalho deve ser muito mais do que um meio para eu ganhar um dinheiro. O trabalho deve ser para a glória de Deus. Os meus relacionamentos, seja com a família, com amigos, com as pessoas em geral, eu devo ter para a glória de Deus o meu lazer, a minha força, a minha inteligência, a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, tudo eu devo investir para a glória de Deus e somente a Ele. Por que somente Ele? Primeiro, como nós lembramos de Êxodo 20, o início de Êxodo 20, porque Ele determinou assim. Ele determinou que glorificássemos somente a Ele. A Ele pertence toda a glória. Por que glorificar somente a Ele? Porque Ele é merecedor. Nas Escrituras nós lemos que Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o seu próprio poder. E Ele criou todas as coisas para a sua própria glória. Deus não precisava ter criado nada. Ele existe desde sempre, satisfeito nele mesmo. A Trindade é satisfeita nela mesma. Mas Deus resolveu criar todas as coisas e Ele criou sem a ajuda de ninguém. Deus, a Trindade Santa, criou todas as coisas sem a ajuda de ninguém. E então Ele criou tudo conforme a vontade dEle, pelo poder dEle e para Ele. Isso nos faz lembrar também as palavras do apóstolo Paulo, ao escrever Romanos no capítulo 11, no final do capítulo 11, ele diz exatamente isso: porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Paulo um pouco antes diz: quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Deus não precisou da ajuda de ninguém para criar todas as coisas. Aliás, ele diz isso para Jó, quando Jó começa a questioná-lo. Ele diz: onde você estava quando eu criei, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Eu precisei da sua ajuda? Eu precisei da ajuda de alguém? Não. Deus fez tudo conforme a sua vontade para a sua própria glória. De forma então que toda a glória deve ser dada a Ele. Também
devemos glorificar, toda a glória deve ser dada a Ele, não somente porque Ele criou todas as coisas para a sua glória, nós fomos criados, dentre todas as coisas, é claro, e nós fomos criados para a sua glória, fomos criados para adorá-lo. A nossa vida, aliás, não faz sentido se não for vivida para a glória de Deus. E o salmista, no Salmo de número 100, diz: foi Ele quem nos fez. E ele diz mais: dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Nós devemos glorificá-lo porque Ele nos criou, e mais do que isso, porque Ele nos comprou através de Cristo Jesus, nós pertencemos a Ele, fomos reconciliados com Ele através do sangue de Cristo, para a glória dEle. Quando nós lemos Efésios, capítulo 1 e capítulo 2 também, nós vemos que fomos salvos, fomos escolhidos para a glória dEle, para o louvor da sua glória. Efésios 1 deixa isso muito claro, Paulo escreve sobre isso. Por que toda a glória deve ser dada a Ele? Porque Ele criou todas as coisas para a sua própria glória, conforme o seu poder, de acordo com a sua vontade, porque nós pertencemos a Ele, nós fomos criados por Ele, pertencemos a Ele. A nossa vida não faz sentido se não for para ser vivida para a glória dEle. Ele é merecedor de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então, somente a Deus toda a glória. Eu pergunto para você, a sua vida tem sido vivida para a glória de Deus? Você tem vivido para Ele? Você pode dizer que o seu tempo, as suas energias, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua vida é para a glória de Deus? Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para glorificá-lo, tendo prazer nele. Aliás, como diz muito bem John Piper, nós glorificamos a Deus à medida que nós temos prazer nele. Em quem está o seu prazer, a sua alegria? É no próprio Deus? Em quem está a sua segurança? É no próprio Deus? Que possamos dar toda a glória a Ele, que a igreja de Jesus dê toda a glória a Ele, que o culto seja para a glória dEle, que a nossa vida seja para a glória dEle, que o nosso respirar, a nossa existência, o nosso agir, o nosso pensar seja para a glória dEle. Resolva viver para a glória dEle. Nós precisamos da ajuda dEle para isso. Então devemos pedir: Senhor, ajuda-nos a vivermos para a Tua glória. Se você não pertence a Deus, eu quero dizer para você que não tem como você glorificar a Deus se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não nasceu de novo, se você não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se não houve arrependimento de pecados, se você não pertence a Deus através de Cristo, não há como você viver para a glória de Deus. Você pode fazer coisas boas, você pode fazer o bem ao próximo, você pode fazer muitas coisas, mas você não fará para a glória de Deus. Começamos a viver para a glória de Deus através da salvação. Então, que você possa viver para Ele, que possamos, queridos amigos e irmãos, ter uma vida que glorifique a Deus em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que desejamos, que Deus seja glorificado. Somente a glória a Deus, hoje e para todo sempre. Que Deus muito o abençoe, em nome de Jesus.